Técnicos portugueses estão conquistando o mercado mundial no futebol. E no Brasil não é diferente. A cada dia chegam novos técnicos portugueses para dirigir as equipes brasileiras. Aí você pensa, pô, nós somos pentacampeões do mundo, cadê os nossos técnicos, né? Será que a gente realmente precisa dos técnicos estrangeiros, portugueses, argentinos, mandando no futebol brasileiro? A explicação do porquê a gente está trazendo tantos técnicos estrangeiros, mas especificamente os portugueses, eu conto para vocês depois da vinheta. Olá, helenos e helenas, eu sou o Társilo Delfim e a gente está aqui para mais uns minutinhos de RB para vocês. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a colaboração que todo mundo deu para as vítimas de Petrópolis, as doações que foram feitas aqui na Rádio Botafogo. A gente vai conseguir fazer uma doação, de certa forma, bastante interessante para as vítimas lá das enchentes de Petrópolis, então fica aqui o nosso agradecimento. E para você que está chegando aqui agora na Rádio Botafogo e ainda não conhece o nosso trabalho, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, clica aí embaixo no botãozinho vermelho, ative o sininho para que você receba também todos os conteúdos novos da Rádio Botafogo. Além disso, deixa seu like aí também, porque isso ajuda demais no nosso trabalho aqui. Deixa seu comentário, que a gente gosta muito de interagir com você, gosta muito de bater aquele papo especial com vocês aí, tá bom? Então vamos lá. Muita gente tem questionado ultimamente, na verdade, a chegada de muitos técnicos portugueses no Brasil, né? Por exemplo, Jorge Jesus, que fez um trabalho muito bom, né, no rival, que chegou a ganhar tudo, né, que disputou. Tem também o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, campeão, bicampeão, na verdade, da Libertadores, vice-campeão do mundo com o Palmeiras. Então, os técnicos portugueses estão realmente tomando conta da praça aqui no Brasil. O que eu vou tentar fazer aqui é mostrar para você por que não é por acaso que os técnicos portugueses estão desembarcando aqui, não somente no Brasil, mas estão desembarcando também nos principais mercados do mundo, como a Premier League, né, no campeonato italiano, muitos portugueses trabalhando pelo mundo afora. Tá? Isso não é por acaso, é justamente isso que eu quero mostrar. E tem motivos muito claros por que isso tem acontecido. Mas eu vou primeiro colocar aqui uma frase de um cara que é o John Dewey, que é um filósofo, psicólogo, educador progressista, né, na verdade, dos Estados Unidos, um cara que lutou muito pela reforma da educação nos Estados Unidos. Ele dizia o seguinte: educação não é preparação para a vida, educação é a vida em si. Muito bacana essa frase aí do John Dewey, mas o que tem a ver isso aí com os técnicos portugueses? Para a gente começar a falar sobre técnicos portugueses, a gente precisa entender que Portugal é um país que aposta muito na educação de base. É um país que tem um excelente sistema de educação, um país onde todas as crianças, na verdade, quando se formam, né, crianças e adolescentes, quando se formam antes de ingressar na faculdade, quando saem da escola, já falam praticamente duas línguas e aprendem pelo menos duas línguas estrangeiras na escola, geralmente inglês e francês. Também tem o fato de que Portugal, né, está muito próximo dos outros países europeus e o intercâmbio cultural acaba sendo muito facilitado. Mas a questão da educação em Portugal é levado muito a sério. E entrevista recente, isso é uma coisa muito interessante, tanto o Leonardo Jardim, né, técnico de muito sucesso, assim como o André Vilas-Boas também, técnico muito famoso. Inclusive, essas duas entrevistas eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês, se vocês quiserem ver. Eles mencionam uma coisa, né, em comum. Ambos são perguntados, assim, em entrevistas separadas, né? Ambos são perguntados que eles acreditam o sucesso dos técnicos portugueses. E ambos usam a mesma palavra. Eles dizem a adaptabilidade dos técnicos portugueses. O que eles querem dizer com adaptabilidade? Eles dizem que o fato deles falarem outras línguas, né, como o inglês, como o francês, e o fato também de haver um intercâmbio maior entre os países europeus, facilita, né, com que eles se adaptem a culturas diferentes, maneiras de vida diferentes, maneiras de pensar diferentes. E eles citam essa facilidade que os técnicos, que os profissionais portugueses, na verdade, têm para se adaptar nesses países. Então, o primeiro fator que eu diria é adaptabilidade. Tá bom, adaptabilidade, mas a gente pode dizer, o técnico brasileiro também se adapta muito bem a diferentes situações. O Brasil é um país de dimensões continentais. Mas é diferente.
Quando a gente está falando de adaptação a outros países, a gente está falando de adaptação a outras culturas, e adaptação a outras línguas, e adaptação a outras maneiras de ver o mundo. Os portugueses, nesse caso, são favorecidos pela geografia, mas também são favorecidos pelo fato de terem muito mais esse tipo de intercâmbio do que a maioria dos técnicos brasileiros. Agora, prestem bem atenção nessa outra questão. A formação acadêmica dos técnicos em Portugal é muito interessante. Em Portugal, né, as faculdades de Ciências do Desporto e Educação Física têm um tipo de abordagem, têm um tipo de entendimento sobre o desenvolvimento científico das atividades, das práticas esportivas, bem diferente daquele que a gente tem aqui no Brasil. E além disso, a maioria, né, dos profissionais hoje em Portugal são formados nessas faculdades, né? A maioria dos profissionais, a maioria dos treinadores profissionais que a gente vê espalhados pelo mundo afora, todos eles têm uma formação acadêmica muito sólida. Mesmo que tenham sido ex-jogadores, têm uma formação acadêmica muito sólida. Em comparação com o Brasil, a gente vê ex-jogadores se tornando técnicos, fazendo o curso de habilitação da CBF para se tornarem técnicos, porém, a gente sabe que a realidade do Brasil, muitos jogadores deixam, por exemplo, os estudos, largam os estudos para se tornarem jogadores de futebol e posteriormente fazem o curso da CBF para se tornarem técnicos também. Por isso que a característica dos técnicos brasileiros é essa de ser o boleirão. O maior exemplo disso talvez seja o Renato Gaúcho, mas eu poderia citar muitos outros aqui, o próprio Abel Braga também, que foi jogador. A gente pode ver, a maioria dos técnicos brasileiros são ex-jogadores que se tornaram técnicos e tem esse estilo meio boleirão, né, para falar a verdade. Só um caso interessante aqui para mencionar, o Luiz Castro, né, que está chegando no Botafogo, ele não é formado pela Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, ele é formado em Física. Olha só a formação do cara. O cara é formado em Física, é uma coisa impressionante. Mas para entender esse sucesso dos técnicos portugueses, a gente tem que voltar 30 anos no tempo, quando a Federação Portuguesa de Futebol organizou, né, o seu curso de preparação para treinadores e dividiu esse curso de preparação para treinadores em 4 níveis, do nível básico até o nível principal, né, que é onde se encontra, por exemplo, o José Mourinho da vida. E por falar nisso, uma outra coisa muito interessante que o André Vilas-Boas respondeu ao Benjamin Barr nessa entrevista que ele deu para a ESPN foi o fato de que houve uma grande revolução em Portugal a partir do momento que o José Mourinho passou a fazer muito sucesso. O José Mourinho é nada mais nada menos que o maior técnico vencedor da história de Portugal. E o sucesso do José Mourinho foi tão grande em Portugal que muitos dos meninos escolhiam, na verdade, se prepararem para ser técnicos de futebol do que serem jogadores de futebol. Isso é um fenômeno, né, que aconteceu por lá. E aí, quando a gente olha para esse curso de preparação da Federação Portuguesa, a gente vai ver que não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial. Para você conseguir o diploma principal, né, o caminho é muito longo. Treinadores como o próprio Zé Mourinho, Jorge Jesus, o Gesualdo, que teve aqui no Santos também, que possuem a licença mais alta, né, que é a licença de 4º grau, esses caras precisam ficar muito tempo, precisam passar muito tempo por todos esses períodos, por todo esse treinamento. Só para vocês terem uma ideia, o curso de iniciante da Federação de Portugal custa R$ 4.000, né? Só para você fazer o curso de grau 1. E assim mesmo, você só pode se inscrever no nível seguinte se cumprir 1 ano de aulas. E além desse 1 ano de aulas, você tem que ter outros períodos comprovados de observação, de experiência prática nos clubes. Você só pode ser técnico na elite portuguesa se você tiver os certificados mais altos. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito, mas muito criteriosa mesmo, né? Muito criteriosa. O presidente da Associação Nacional dos Treinadores, o nome dele é José Pereira, ele afirma que uma das premissas de preparação do curso é que o técnico deve trabalhar em bloco, com um agregado de vertentes, né? E que a vantagem, na verdade, dos portugueses é a profissionalização da ideia de jogo. O técnico não se limita a copiar os exercícios dos outros, mas criar os próprios métodos, né? E eles falam também da importância de dar treinos que consigam misturar a parte técnica, física, tática e psicológica. A parte psicológica tem um peso muito grande na formação dos técnicos, né? Nessa entrevista também, que é muito interessante, do André Vilas-Boas, ele fala sobre estilos de jogo
que ele observa no futebol brasileiro, o que ele observa no futebol europeu e, sobretudo, no futebol mais competitivo do mundo, que é a Premier League, onde ele enxerga que no Brasil existe um espaçamento muito grande do jogo, enquanto que nessas outras ligas você tem uma compactação muito maior do campo. E isso se dá porque a maneira como os times treinam e a ciência aplicada nos treinamentos faz com que a equipe seja muito mais rápida, com que a equipe seja muito mais compactada também. O próprio Vilas Boas menciona que muitos técnicos optam por fazer um treino mais longo, né, mas pegando mais leve com os jogadores. Outros treinadores preferem períodos curtos, com bastante intensidade. Já ele, por exemplo, prefere períodos longos com muita intensidade. Então, cada técnico, na verdade, desenvolve a sua própria maneira de trabalhar, desenvolve seus próprios métodos. Ou seja, é uma escola, na verdade, são técnicos que estão em constante evolução, estão em uma busca constante de se superarem, né. Para vocês terem uma ideia de quão alto é o nível desse curso da Federação Portuguesa de Futebol, a UEFA utiliza, né, o currículo da Federação Portuguesa de Futebol para aplicar em vários países, para que os técnicos possam obter as licenças da UEFA também. É a maior referência da Europa, né? Não é à toa que tantos nomes, né, tantos técnicos portugueses acabaram tendo muito destaque nos últimos tempos, né? Como é o próprio caso do Jorge Jesus, o Abel Ferreira aqui no Brasil, o André Vilas-Boas, que teve muito destaque na Europa também, o Paulo Fonseca, o Leonardo Jardim, o próprio Paulo Souza, que está no Flamengo, sem contar os medalhões, o Zé Mourinho, né, o próprio Gesualdo também, que não fez um bom trabalho aqui no Brasil, né, é verdade. Para vocês terem uma ideia, um técnico que já tem lá seus 74 anos de idade e que aparentemente já ficou ultrapassado, né, porque esses novos talentos chegam, né, eles estão realmente inundando o mercado com muitos profissionais e quem não se atualiza acaba ficando para trás mesmo. Pedro Martins, o Bruno Lage, que é o atual técnico do Wolverhampton também, o Ricardo Sapinto, que teve há pouco tempo no Vasco também. O fato de serem portugueses não significa que vão fazer trabalhos bem-sucedidos o tempo todo, assim como o talento do futebol brasileiro, o talento dos jogadores brasileiros não vai produzir craques o tempo todo também. Há muitos jogadores que surgem como promessas que depois acabam não vingando. A mesma coisa acontece com os técnicos portugueses. A gente pode dizer, então, que o maior celeiro de produção de jogadores de futebol do mundo é o Brasil. Eu acho que isso ninguém tem dúvida, mas o maior celeiro de produção de técnicos de futebol do mundo, nesse momento, é Portugal, tá? Por isso que Portugal acaba formando tantos técnicos. E isso tem muito a ver com aquela frase do John Dewey, né, que eu coloquei lá no começo. Talvez o grande sucesso da escola portuguesa seja o fato de que a educação permeia todos os níveis, né, de trabalho, desde o momento que o garoto está lá na escola dele, né, e é muito bem preparado para quando chegar numa faculdade se desenvolver todo o seu potencial e quando chega para fazer o curso da federação também, chega com todo o potencial do mundo. E aí tem uma outra gema da sabedoria que eu queria compartilhar com vocês, que é um provérbio chinês, onde eles dizem: aprender é como remar contra a maré. Não avançar é ser levado para trás. Isso, na verdade, né, mostra que a escola portuguesa avança porque não fica parada, avança porque procura sempre progredir, avança porque procura sempre se renovar e inovar. Quanto à escola brasileira de técnicos, eu não estou falando de jogadores de futebol, a escola brasileira de técnicos está parada no tempo. Só pensa quantos técnicos brasileiros, nesse momento, estão sendo procurados para trabalhar no exterior. Pensa em todos os técnicos brasileiros que estão à frente dos times de ponta no Brasil, quais deles vocês enxergam que teriam chances de fazer algum bom trabalho no exterior? Fica complicado, né? Então, gente, é por isso que Portugal tem produzido tanta matéria-prima, tem produzido tanta mão de obra qualificada quando a gente fala de técnicos de futebol. E com isso a gente tem a chegada do Luiz Castro no Botafogo. E muita gente ainda se perguntando se o Luiz Castro era a melhor alternativa para o Botafogo ou não. O Botafogo simplesmente trouxe um técnico que o Atlético Mineiro quis, que o Flamengo quis, que o Corinthians quis, e nenhum deles conseguiu trazer. Porém, as características do Luiz Castro
se encaixam perfeitamente naquilo que o John Textor pretende para o Botafogo nos próximos anos, pelo menos nesses primeiros anos de trabalho. É uma reestruturação completa de tudo que a gente conhece no futebol do Botafogo e é isso que está sendo dado para o Luiz Castro. Carta branca para revolucionar o futebol do Botafogo, da primeira categoria até a categoria profissional. O Botafogo vai ter um DNA. Na verdade, o Botafogo já tem o seu DNA. Isso é uma outra discussão. Mas o Botafogo vai ter a sua maneira de jogar. O Botafogo vai ter um estilo muito claro de jogar. E isso o Luiz Castro tem muita experiência em implementar. Ele fez isso no Porto B, conseguiu fazer isso com o mesmo sucesso lá no Shakhtar Donetsk também. E eu tenho plena certeza de que o trabalho que ele vai fazer, e principalmente porque se trata de um trabalho de médio e longo prazo, o trabalho que ele vai precisar fazer no Botafogo tem tudo para dar muito certo, principalmente se ele tiver à disposição dele todos os recursos necessários para tocar esse trabalho. Beleza? E aí, se você concorda comigo, deixa seu comentário. Se você discorda também, deixa seu comentário aí. Deixa seu like, mais importante também, deixa seu like e se inscreva aqui na Rádio Botafogo. A gente está caminhando para os 40 mil inscritos com a sua ajuda. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.